Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre uma relação que eu fiz com o nosso dia a dia, lendo o livro Caibalion. E lá tem um trecho que fala sobre que tudo é mente, né? E eles até fazem alguma relação sobre que, independente da sua crença, eles não denominam um nome, eles não dão um nome, mas se falar de Deus ou quem criou tudo, nada mais é do que um impulso mental, como se fosse um pensamento, como se fosse a mente desse Criador criando tudo, e nós fazemos parte dessa criação através dos pensamentos. Nós somos como se fosse o pensamento dessa criação. Estou falando bem cru, não sou um grande estudioso, um pouco do que eu entendi e interpretei lendo o livro. Mas ele traz relação também que a nossa vida, que tudo é mente. Eu refleti bastante sobre isso e eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Sobre se tudo é mente, né? O que é a nossa vida? Senão a nossa mente, o nosso pensamento. Porque tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vemos, ouvimos, é uma relação da nossa mente com tudo isso, né? É uma criação da nossa mente. Você pode estar perguntando, mas como assim tudo é uma criação da nossa mente? E aí são perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo, né? O que é fora e o que é dentro? O que é o outro, o que sou eu? O que somos nós, o que são os outros? Aonde isso vive? Qual é a distância? Qual é a diferença do outro e eu, do fora e dentro? O que passa dentro, o eu, mim, né? A mim, existe só aqui dentro e só eu sei essa resposta. Como do que passa dentro de você, só você sabe. Muita gente pode achar, interpretar, né, estudar, tentar entender, mas o que passa dentro de você é só seu. Como assim é comigo? Como assim é com todos? Mas e fora? O que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, o que os nossos sentidos sentem? Os outros? Aonde é que eles existem? Aonde é que nós interpretamos, sentimos, percebemos, criamos, nos relacionamos com os outros, se não é também internamente? Então tudo que nós vemos fora é uma criação mental nossa, podemos dizer assim, né? É uma interpretação, é um sentimento, quer que seja. Um exemplo muito legal é sobre tá chovendo, é um dia de chuva. E aí duas pessoas estão olhando para fora da janela, olhando a chuva, a mesma cena. Uma pessoa fala, nossa, que porcaria, tá chovendo, acho que eu esqueci o guarda-chuva, vou me molhar. E transforma aquilo numa situação muito ruim, incômoda. E a outra pessoa olha e fala, nossa, que delícia, tá chovendo, é tão bom para a natureza, para as plantinhas, é tão bom refrescar, o ar vai ficar mais úmido, mais gostoso, que delícia. Mas é a mesma cena e a chuva tá lá fora. E nenhum dos dois tem controle sobre isso, sobre a chuva, sobre o que está acontecendo. Mas o mundo que foi criado foi totalmente interno e mental. Então a pergunta que eu trago, e quero te alguma reflexão é, qual é o mundo que você está criando? O que a sua mente está criando? Como é o seu dia a dia? Como é que você vê as pessoas, os acontecimentos lá fora? E isso traz uma grande responsabilidade sobre nós. Se formos um impulso mental, uma criação do Criador, qualquer que seja a sua religião, e fazemos parte de um todo, o que é que eu estou criando em relação a esse todo, através das criações mentais que eu faço todos os dias? Já falei algumas vezes aqui que tem um estudo, que eu não sei se é do Joe Dispenza ou se é um estudo que ele trouxe, eu não me recordo, mas que temos em média 70 a 90 mil pensamentos por dia. Eu não consigo lembrar, talvez nem de 20, 30 que eu tive ontem. Imagina 70, 90 mil pensamentos. E esses 70, 90 mil pensamentos, eles estão criando o meu mundo. Eles estão criando a forma que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo, que eu interajo. Minhas atitudes e comportamentos estão baseadas nesses pensamentos. E quais são esses pensamentos? E aí eu quero ter uma vida melhor. Normalmente a maioria das pessoas querem ter uma vida melhor. E acho que é o nosso processo aqui, nos evoluirmos diariamente. Todo dia ser uma pessoa diferente do que éramos ontem, de uma maneira melhor. Cada um na sua crença, na sua verdade. Mas se eu estou repetindo de 80% a 90% dos pensamentos que eu tive ontem, eu nem lembro a maioria deles, tá tudo no automático, sem presença nenhuma, como é que eu vou mudar?
Como é que eu vou ter um mundo melhor? Como é que eu vou transformar meu mundo se ele é totalmente mental, é uma criação mental minha, se eu não estou nem prestando atenção no que eu estou pensando e nem me propondo a tentar mudar isso? Então, de novo, traz aquela história do estado de presença. O estado de presença é se perceber, é ser responsável por si, tomar o controle da sua vida. Entender que tudo que acontece lá fora está acontecendo e vai acontecer. E você não tem controle sobre isso. Mas como você vai ver esse mundo, criar esse mundo, se relacionar com esse mundo, ter atitudes e comportamentos e sentimentos nesse mundo, aí sim você tem controle quando você se percebe. Quando você se conhece, quando você tem clareza do que você está buscando e quer fazer nesse mundo, quando você traz a sua fé, a sua verdade para atuar a todo instante, independente do momento, local e o que está acontecendo. E aí você começa a co-criar um mundo diferente. Você começa a co-criar um mundo que você tanto busca, almeja e deseja. Para de querer que a plenitude, a paz, a tranquilidade, a segurança e a felicidade estejam lá no futuro, um lugar a ser buscado, ou que você perdeu e ficou para trás e não tem mais volta. Porque a vida é no agora. E qual é esse agora que você está criando mentalmente? A sua mente é um instrumento, uma ferramenta da sua alma, do seu espírito, do seu eu superior, o nome que queira dar. Ou ela que está no controle comandando você fazendo o que quer, através de crenças e hábitos que não fazem o menor sentido. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente perde tempo lamentando, reclamando, achando ruim, tendo raiva, tendo ódio, tendo medo, tendo angústia. Mas se a gente fosse parar, respirar, prestar atenção, saberia que esse tipo de sentimento e atitude não resolveria em nada aquilo que está me incomodando. E que muitas vezes aquilo que está incomodando não tem relação nenhuma com a minha fé e com a minha verdade. É como se fosse uma criança birrenta, ou um velho rabugento ali, no controle, gastando tempo tão precioso que é o presente agora, com coisas que não fazem o menor sentido e que não vão trazer o menor resultado, nenhuma mudança, nenhuma transformação. E assim a vida vai passando aqui nessa terra, que é só um pedacinho da eternidade para quem crê em vida eterna e reencarnação. Mas é tão precioso, porque o Criador, as hierarquias superiores, a espiritualidade, de alguma forma, entenderam que era o melhor momento para você estar aqui. Com um primeiro compromisso, autodesenvolvimento, reforma íntima, uma melhora interna. Porque quando você muda a sua mente, você muda a forma de olhar no mundo, você muda a sua frequência e vibração, tudo começa a interagir à sua volta com a sua nova frequência. E de alguma forma você vai impactar tudo isso, cumprindo seu papel e sua missão principal, que é autodesenvolvimento. Mas sem presença, sem consciência, sem se perceber, fica difícil. E quanto tempo, se a gente passa o dia com 70, 80, 90 mil pensamentos, que a gente nem percebe e não lembra de nenhum, olhando só para fora, só olhando no mundo lá fora, jogando uma carga de culpa e responsabilidade no mundo, só que esse mundo é criado dentro de mim e eu não tenho essa consciência e não percebo isso, qual é o resultado que eu posso esperar dessa atitude e comportamento que eu tenho? De estar alienado, de estar inconsciente, de ser irresponsável com aquilo que eu estou criando dentro de mim. Então, a reflexão que eu queria trazer hoje é: quanto você presta atenção em você? O quanto você se acha responsável pela sua relação com o que acontece fora de você, pelos acontecimentos na sua vida? Mesmo que aconteça uma doença grave, mesmo que você tenha uma perda, o que você está fazendo com isso? Porque se você tem uma doença grave, ficar irritado, bravo, com ódio, com raiva, sentir vítima, ficar triste, vai ser a solução para isso? Será a solução para isso? Qual é a frequência que você vai estar atingindo desse tipo de atitude, comportamento, sentimentos e emoções? Agora, se você trouxer sua fé, sua verdade, buscar possibilidades para isso, transformações para isso de maneira positiva, elevando a frequência, que possa me trazer um resultado e sentido favorável, aí sim você começa a ser responsável e ter sentido em tudo que você faz. Eu vi um vídeo da Lucilena Galvão, eu já conhecia isso, mas é sempre bom relembrar, né? É sempre bom ver coisas positivas. Ela fala do ser material e do ser espiritual. É um ser só. A diferença é que ela toca as ordens dos fatores. O ser material é aquele que tem como fim da vida a aquisição material, que não é errado, mas é só esse o único objetivo.
aquisição de bens materiais, alcançar coisas materiais, já levando uma felicidade para o futuro, sempre necessitando de mais, de mais, de mais. E usa Deus, a espiritualidade, a fé, a verdade, como meio para chegar a isso. E o resultado disso normalmente é sofrimento, porque se eu coloco uma meta material, que talvez não é para mim, eu não vou conseguir, eu não me comporto adequadamente, tem atitudes que vão me levar a isso e eu não consigo, isso traz sofrimento. Agora, o ser espiritual é o que espera que o fim dessa jornada terrena seja relacionado a Deus, a encontrar Deus, a servir a Deus, a fazer algo baseado no amor, no que faz sentido com a minha fé, com a minha verdade, com a vida eterna. E aí usa os meios materiais, esse planeta maravilhoso, bens materiais, como meio, veículo para chegar a esse resultado. E aí esse é um ser espiritualista. Então como você está vendo sua vida hoje? Materialista ou espiritualista? Com consciência ou inconsciência? Com presença ou sem presença? Isso faz uma grande diferença no nosso estado de ser, no aproveitar essa jornada que temos aqui. Qual é o seu objetivo? O que você espera pro fim da sua vida que você não sabe quando vai ser, mas que você pode todo dia estar tendo atitudes, comportamentos, dando passos para chegar a essa meta que faz sentido com aquilo que você acredita. E novamente é uma criação mental, diária, de onde eu quero chegar. Se eu estou vivendo só no futuro, se eu estou vivendo só no passado, se eu estou vivendo no presente, se no presente estou colocando aquilo que eu tenho de melhor, me reconhecendo como filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, com toda a minha qualidade, minha medicina à disposição do universo, parando de se esconder numa máscara, querendo ajudar os outros, cuidar dos outros apenas e não olhando para si mesmo, ou dando a responsabilidade para o outro, que você só vai ser feliz, só vai estar pleno, só vai ter uma vida boa, só vai ser saudável, só vai ter paz quando os outros fizerem o que eles têm que fazer. E aí tirando mais uma vez o foco de você. O foco é você, não como egoísmo, não como ganância, mas como responsabilidade de ser a transformação que você espera no mundo. Então comece por você, não tem expectativa nenhuma no outro. Não deixe que as atitudes e comportamentos dos outros te escravizem. E na realidade não são os outros que te escravizam, é a sua mente que acaba te escravizando, querendo colocar expectativa e certezas nos outros. Então olhe para você, cuide de você, se transforme, tenha presença, seja um co-criador. Use esse poder da criação da sua mente para criar um mundo maravilhoso, um lugar maravilhoso, de um ser sábio, presente, disciplinado, com consciência, com clareza, sem esperar aplausos, sem esperar ser aceito ou querido pelos outros. Não, seja o que você veio ser, seja sendo responsável, servindo a Deus, não ao material, não a crenças, não a cultura, e sim aquilo que pulsa dentro de você como alma, como espírito. Desejo uma semana maravilhosa, uma vida de muita consciência, de muita clareza, de uma cocriação maravilhosa, no controle da sua mente. Um grande beijo no seu coração e fique com Deus.